Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Arquivisa 3D, meu nome é Alisson e pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí para você como é possível fazer uma imagem 360 utilizando o Lumion. Então, sobre a imagem 360, eu tenho percebido que muita gente que utiliza o Lumion nunca gerou essa imagem, ou até nem sabe, né, que o Lumion ele é capaz sim de gerar essa imagem 360, né, que ela é uma apresentação um pouco diferente, seja para tu colocar naqueles óculos de realidade virtual, ou até mesmo para tu hospedar num site, para tu conseguir girar a câmera e conseguir visualizar todo um ambiente, né. E nesse vídeo então, pessoal, ele vai estar bem completinho aí para mostrar para vocês dentro do software, né, dentro do Lumion, como a gente faz para conseguir gerar essa imagem, onde eu dou algumas dicas também nesse processo. E eu vou mostrar também para vocês a questão do site roundme.com, né, que é o site que eu utilizo para hospedar essas imagens que eu gero, né, com o Lumion, essas 360 no caso. Ele é um site que ele oferece uma qualidade visual, né, a questão ali da resolução bem interessante. Ele também tem outras funcionalidades, como tu pode colocar uma música, tu pode criar portais e linkar, digamos assim, mais do que um 360, né? Digamos que tu tem ali um projeto que tu quer mostrar um 360 de uma sala de estar, tu quer mostrar um 360 da cozinha, tu quer mostrar talvez um 360 de um dormitório, depois uma externa, né? Talvez um pátio ali com uma piscina. Tu consegue pegar e vincular todas essas 360 em um mesmo link, né? A pessoa, o cliente, né, final, vai lá e acessa e consegue visualizar todas essas imagens em uma apresentação aí que fica bem interessante. E eu já estou preparando aí um vídeo específico para falar do Roundme, então antes de partir para a prática, vou pedir o apoio de vocês. Te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, deixa um curtir nesse vídeo, ativa o sininho das notificações, assim tu não vai perder os próximos vídeos, incluindo esse específico aí do Roundme. E no mais é isso, bora pro vídeo. Então pessoal, eu tô aqui no modelo do Lumion, tá? Que eu configurei, eu criei toda essa cena aqui faz um bom tempo já. Foi uma das primeiras cenas assim que eu me desafiei a criar a cena basicamente do zero, tá? Claro, eu utilizei alguns blocos, por exemplo esse pergolado aqui com esse sofazinho, ele todo é um bloco pronto, né? Algumas espreguiçadeiras, mas de uma maneira geral, né? A questão aqui da piscina, do passeio, toda a edificação aqui, né? A residência, toda ela foi modelada. E é nessa cena aqui que eu vou estar mostrando para vocês de uma maneira bem objetiva como que a gente produz uma imagem 360 graus aqui dentro do Lumion. Então, basicamente, pessoal, o que vocês vão ter que atentar em um primeiro momento é a posição que vocês vão colocar a câmera, certo? Né? A posição que vocês vão colocar, digamos assim, o observador, tá? Por exemplo, não é interessante que eu tenha uma câmera nessa posição aqui muito colada na parede, porque aí eu vou ter toda uma vista aqui no 360 bem bonita, tá? Só que aqui quando chegar a parede, ó, eu vou ter uma área muito grande que seria só parede, então basicamente eu não vou conseguir ter nada para visualizar, tá? Nesse ponto aqui, ó. Então a recomendação que eu dou para vocês é tentar centralizar nos ambientes aí que vocês quiserem estar criando, né, essas câmeras 360 graus, por exemplo, digamos aqui em cima desse deck, tá? Eu tenho um deck aqui que me faz o acesso para a piscina e também faz a ligação aqui com esse caminho que leva para a edificação, né, com um gramadinho aqui do lado. Então essa aqui já seria uma posição bem ideal para a gente estar criando o nosso 360, certo pessoal? E para a gente fazer então a criação dessa câmera, de fato, eu vou vir aqui nessa opção, Panorama 360. Aqui então a gente vai poder controlar com uma certa precisão a mais, né? Por exemplo, eu vou colocar mais ou menos aqui no centro desse deck, tá? Mais ou menos aqui, ó. Beleza? E aqui a questão da altura, pessoal, ó. Seria interessante eu criar uma altura próxima do que o observador estaria vendo, né? Por exemplo, aqui eu poderia até mesmo digitar, né? Uma medida aqui de uma pessoa, por exemplo, 1,60 m, 1,6 m. E aí ficou mais ou menos assim, com esse 1,60 m. Eu faço, né, uma conferência aqui, ó, para ver se ficou bacana.
tá? Eu tô achando que ficou muito alto essa configuração aqui de 1,60 m, então para isso eu vou até utilizar esse botãozinho aqui, ó, ele vai baixando de 10 em 10, tá? 1,40, 1,30. Aqui com 1,30 eu já tô achando que ficou bacana, tá? Então para isso eu posso estar escolhendo, digamos assim, como o centro da imagem, o centro desse 360, tanto aqui a parte da piscina quanto a parte aqui da residência, né? Eu vou utilizar nesse caso a residência, tá? Eu posso estar criando aqui a nossa câmera como a gente faz no modo foto convencional ali. Armazenei essa câmera. O que eu vou estar fazendo agora, pessoal? Eu vou voltar aqui no modo foto. Eu já tenho aqui uma cena toda configurada no que diz respeito aqui aos efeitos, né, para produzir a imagem. E para isso eu vou vir aqui em copiar, né, copiar efeitos. Volto lá para o meu 360. Aqui é a posição que tá, né? Eu vou vir aqui editar, colar efeitos. Talvez vocês vão perceber, pessoal, que a questão aqui dos efeitos, quando a gente está trabalhando com um 360, não são todos os efeitos que estão disponíveis aqui pra gente. O modo de animação também é a mesma coisa, né? Se tu for criar uma animação aí, tu também vai perceber que não são todos, né, que estão disponíveis para esse modo de animação. Para a gente perceber quais esses efeitos que estão ou não estão disponíveis, a gente pode vir aqui no FX, né, de adicionar efeito, e aqui todos eles a gente consegue ter uma noção. Não, a gente não consegue colocar o vento no panorama, né? Aliás, o vento ele é específico para animação, né? Aqui a gente consegue perceber, por exemplo, 2 pontos de perspectiva, a gente não consegue. O profundidade de campo, a gente não consegue. A câmera de mão, reflexões de lente, aqui a vista ortogonal. Então todos esses efeitos de câmera que também são explicáveis, né? Todos eles têm uma certa propriedade que, caso a gente conseguisse aplicar, por exemplo, 2 pontos de perspectiva, ele acabaria contrariando, né, o efeito do 360, que na verdade tu está criando uma esfera. Então tu não tem como manter as tuas linhas retas nessa imagem, né? Então tudo faz sentido, a questão da animação aqui, ó. Aqui no artístico também a gente percebe que são poucos que são possíveis de utilizar no modo 360. No artístico 2 aqui a gente tem bastante opções. E aqui no avançado a gente percebe que talvez os dois principais efeitos que a gente não consegue utilizar na imagem 360 seria a luz do céu e o Hyperlight, né? Que são dois efeitos aí que eles acabam ajudando na questão da realidade da iluminação, né, de uma imagem. E quando a gente tira esses dois efeitos, por exemplo, lá no modo foto que eu acabei copiando aquele preset de configuração, eles estavam habilitados e aqui eu não consigo utilizar eles. Vai acontecer que essa minha imagem 360 ela não vai ficar tão fiel à imagem renderizada normalmente, né, no modo foto, porque vai estar faltando esses dois efeitos. A iluminação ela vai ficar mais escura. Já esse efeito aqui do print e poster aumentar, né, ficou uma tradução bem esquisita esse efeito. A gente também não consegue utilizar ele, né, que seria como se fosse um denoise, né, para a gente utilizar e limpar um pouco mais a imagem. Geralmente uma imagem 360 a gente quer que essa imagem ela tenha uma resolução bem alta, né, então o denoise ele acabaria ajudando nesse caso, mas a gente não consegue estar utilizando ele. Então, para comentar para vocês, basicamente seriam essas as questões aí que a gente deveria se atentar, certo? Então a gente já importou aqui os efeitos, né, pelo menos os que estão disponíveis aqui para o modo 360. A gente também já configurou aqui a posição da câmera, né? A gente colocou voltada aqui para nossa edificação, né? Aqui a questão da iluminação, talvez a gente possa estar dando uma alterada, né? Por exemplo, a gente tem aqui o efeito de sol, né? Não é os céus reais. Então no efeito de sol aqui eu posso estar dando uma rodada para ver como é que se comporta a iluminação, conforme eu altero aqui, ó. Aqui eu acabei gostando mais, tá? Desse jeito aqui que ficou essa iluminação, certo, pessoal? E aí seria basicamente vir aqui no renderizar. A gente vai ter somente duas opções aqui dentro, que seria o médio e o largo, né? O médio, no caso, ele equivale a uma imagem em 4K e o largo, né, por sua vez, ele equivale a uma imagem em 8K. Eu recomendo, pessoal, sempre que vocês forem gerar uma imagem 360 para postar, para apresentar um projeto, que vocês gerem no largo, tá? É uma imagem em 8K pelo seguinte motivo, pessoal.
Quando a gente vai gerar essa imagem 360, a gente tem que entender que ela vai mostrar todo o entorno, toda a esfera, né? Daqui da posição que tu colocou o observador, ela vai mostrar todos os lados. Então isso demanda uma certa resolução para tudo ficar bonito, para não ficar serrilhado, faltar resolução na nossa imagem, certo, pessoal? Então a gente vai vir, eu clico aqui para atualizar a câmera, renderizar, vou escolher então aqui a opção do largo, em relação aqui ao formato da imagem, tá, pessoal? A gente tem também aquelas mesmas opções do modo tradicional, tá? Do modo foto lá da renderização. Que eu costumo fazer, tá? Eu costumo gerar em PNG, depois eu levo para o Photoshop, faço ajustes de pós-produção dentro do Photoshop, tá? Por exemplo, aquela ausência do Hyperlight, aquela ausência do efeito de luz do céu, muito provavelmente lá dentro do Photoshop eu vou precisar compensar isso, tá? Nessa pós-produção eu vou ter que levar isso em consideração para a imagem não ficar tão escura. Eu vou estar mostrando depois que eu renderizar ela como ela ficou para vocês, tá? E eu vou estar fazendo uma pós-produção. E após feita essa pós-produção, para a gente poder hospedar essa imagem 360, seja lá onde for, por exemplo no Facebook, ou seja até no site do Round.me, que eu vou estar mostrando para vocês também, a gente precisa estar salvando no formato JPG, certo, pessoal? Obrigatoriamente a gente precisa salvar nesse formato para que essa imagem 360 ela seja reconhecida pela plataforma. Então eu vou colocar aqui em PNG primeiro. E vamos começar a gerar essa imagem. Então até mesmo aqui a gente percebe que o modo com que ele vai gerando essa imagem é bem diferente, né, do modo de renderização normal. Ele vai aos poucos limpando e revelando a imagem, né? Bom, pessoal, finalizou aqui a renderização, tá, da imagem 360. O que a gente percebe olhando aqui mesmo dentro da viewport do Lumion? Que tem pontos aqui da imagem, por exemplo, aqui a área da churrasqueira, esse canto aqui, ó, e toda essa parede, todo esse muro aqui, ó, a gente percebe que ficou bem escuro, tá? Até mesmo aqui, ó, essa sombra da espreguiçadeira, ela ficou a imagem muito preta. Lá atrás também a gente percebe, ó, né? Essa parede aqui, que seria a mesma dessa aqui, ó, ficou bastante escuro a imagem nesses pontos, tá? Isso seria exatamente a ausência do Hyperlight, a ausência do luz do céu, que aí acabou prejudicando a imagem nessa questão da iluminação. E é exatamente isso que a gente precisa dar um toque depois dentro do Photoshop para dar essa melhorada nessa imagem nesse sentido, beleza? Eu abri aqui a imagem no meu Photoshop, tá, pessoal? Porque eu vou mostrar rapidamente para vocês um ajuste básico que a gente pode estar fazendo aqui utilizando o Camera Raw aqui do Photoshop. Para isso, eu vou transformar essa camada aqui em um objeto inteligente. Dessa forma, quando eu vou configurar o Camera Raw aqui dentro do Photoshop, ele vai me manter as opções dele aqui de maneira com que eu consiga desativar ele, ativar somente com um clique, né? Eu consigo visualizar então o resultado dele de uma maneira bem fácil. Assim como se eu quiser voltar na edição que eu tinha dele, eu também consigo. Então eu vou entrar no filtro do Camera Raw aqui com o atalho Ctrl Shift A, ou também você pode estar encontrando ele aqui em filtro do Camera Raw. O que eu costumo fazer então, pessoal? O primeiro ponto que eu pego é Realce. Eu tento dar uma tirada no Realce, tá? Dessa forma, se tiver algum objeto, algum ponto da imagem que está estourando um branco, eu consigo dar uma controlada, certo? Como aqui eu não estou percebendo nenhum ponto da imagem, tá? Onde a gente está vendo algum objeto, alguma cor estourando, eu vou deixar mais ou menos por aqui. O outro ponto que eu começo a mexer é a questão justamente das sombras, tá? Todos esses detalhes da imagem aqui que ficou muito escuro, a gente pode estar dando uma certa clareada neles, ó, com aqui o efeito de sombra, beleza, pessoal? Se a gente colocar aqui no máximo, vai perder toda uma sombra, aqui vai parecer como se estivesse queimando essas vegetações, né? Então não dá para colocar no máximo, a gente tem que achar aí um meio termo, tá? Por exemplo, mais ou menos por aqui eu acho que é interessante. Como a gente tirou
o realce, né, a imagem ela acaba ficando um pouco mais escura por causa disso. Então o que a gente pode fazer? Vir aqui na exposição e valorizar um pouquinho mais a questão da exposição, tá? Se alguma coisa estourou, a gente pode voltar aqui no realce, né, para tentar diminuir ainda mais o realce de algum elemento, tá? E aí a gente faz o controle entre realce e exposição. Outro parâmetro que eu gosto bastante de utilizar é aqui a textura. Todas as texturas da imagem elas ganham uma certa valorização, tá? Também é um parâmetro que tem que cuidar, não dá simplesmente para botar aqui no 100 e deixar assim, tá? Tem alguns objetos que eles ganham um certo realce na textura e fica bem bonito, mas caso tu exagere, né, colocar perto do 100 aqui também o efeito pode ser desagradável, certo pessoal? Então eu vou colocar mais ou menos aqui pelo 40. A claridade aqui, ó, eu também gosto de mexer um pouquinho nela, colocar aqui perto do 10 ou até um pouquinho menos, por exemplo aqui no 7. Aqui um outro ponto que eu costumo fazer também é colocar um pouco mais de vibração, e aqui na saturação eu vou tirando até eu achar um ponto aqui onde eu julgo que as imagens, as cores da imagem estão interessantes. Mais ou menos esse ponto por aqui eu gostei, beleza? Um outro ponto final agora que a gente pode estar mexendo é a questão da temperatura. Se a gente está achando, por exemplo, que está muito amarelado, a gente pode vir puxar um pouquinho aqui mais para o azul, tá? Aqui nesse ponto ele já perdeu aquela noção que está batendo o sol, então não posso exagerar tanto. Eu vou deixar mais ou menos por aqui, tá? Um menos 11. Eu consigo ainda perceber que tem um sol batendo, que tem uma luz amarela batendo aqui nessa grama, aqui nessas vegetações, certo pessoal? E aí eu vou dar um OK, depois de ter configurado. Aqui está o botão que eu comentei com vocês, a gente vai conseguir perceber o antes e o depois, né? Como a imagem saiu do Lumion foi assim, e depois da pós-produção ficou assim. Então a gente consegue perceber aí que a gente conseguiu valorizar bastante a imagem, né? Principalmente nesses pontos aí onde estava muito escuro. Por exemplo aqui, ó, a área da churrasqueira deu uma certa clareada. Esse ponto aqui ele não clareou completamente, né? Mas aí a gente teria que gastar muito tempo se a gente quisesse, né, ter toda a imagem otimizada, toda ela perfeitinha com iluminação real. A gente teria que gastar muito tempo que na verdade não precisa, né? O objeto principal aqui dessa imagem seria esse quintal aqui, né, com o acesso ali da residência, e a piscina aqui também, né, fazendo toda essa composição aqui com o chuveirinho, né, a área do deck, a área aqui das espreguiçadeiras, do pergolado. E aí vem o detalhe final que eu tinha comentado com vocês. A gente vai salvar essa imagem como JPEG, certo pessoal? Tem que salvar como JPEG, senão aí as plataformas que tu vai hospedar essa imagem, elas não vão reconhecer. E agora pessoal, eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar hospedando essa imagem em algum local, tá? No caso aqui eu vou estar mostrando para vocês como hospedar no site roundme.com. Ele é um site gratuito onde vocês conseguem estar colocando a imagem de uma maneira com que ela fique com uma boa qualidade de resolução, certo? Vocês também podem estar colocando no Facebook, caso vocês queiram, que é uma plataforma onde muitas pessoas têm acesso, né? De bastante visibilidade no caso. Porém, o Facebook ele tira bastante resolução da imagem, né? Então esse seria um problema do Facebook. Aqui no site roundme.com vocês conseguem estar hospedando ela de uma maneira bastante fácil, né? E aí vocês colocam o link para a pessoa acessar, ela vai entrar com o link e ela vai poder visualizar tanto com o computador quanto com o celular, né? Caso tu acesse com o celular, né? O celular a gente sabe que tem aquele sensor de movimento, né? Então tu vai conseguir girar dentro do ambiente somente girando o celular. Dá para desabilitar essa ferramenta caso tu queira girar com o dedo, né? Com o toque também. Então vamos lá, como é que a gente faz para estar hospedando aqui uma imagem? Vocês podem estar criando uma conta, como eu disse o site é gratuito, né? Então a gente vai vir aqui depois de criar a conta em Create Tour, né? Criar o tour. E aí ele fala para a gente arrastar e colocar o nosso JPEG aqui nessa página. Estou aqui na minha pastinha, vou pegar aqui a imagem que já passou pelo Photoshop e vou arrastar para lá. Ele já dá essa mensagem, looks great, now drop it, né, que significa parece ótimo, agora vamos soltar aqui. Ele está criando aí a nossa imagem 360.
ele já carregou a imagem. Então, pessoal, agora aqui ele já vem para essa tela onde a gente vai dar um título. Eu vou colocar, por exemplo, minha piscina, né, que foi o título até que eu tinha dado inicialmente para essa cena lá atrás, quando eu fiz a criação dela. Caso tu queira colocar alguma descrição, né, tu tem essa funcionalidade aqui. Aqui a localização, se tu quer configurar também, categoria, né, alimentação, entretenimento, hotel, shopping, enfim. Se tu não quiser marcar, tu não precisa. É interessante apenas que vocês marquem aqui, ó, e deixem essa opção em on, tá? Dessa forma, se vocês mandar o link para outra pessoa, ela vai conseguir acessar esse conteúdo, ela vai conseguir ver esse 360. Se vocês deixar desmarcado, ela não vai conseguir utilizar, certo? Então a gente vai vir aqui em Save e aqui está já o nosso 360. Eu acabo percebendo que ficou um pouco saturado demais alguns pontos, tá? Se tu quiser, tu também pode voltar lá para dentro do Photoshop, tá regulando essas questões aí de saturação, tá? Só que aqui, como o exemplo desse vídeo seria apenas a funcionalidade de como criar um 360 com o Lumion, e aqui agora eu tô dando essa dica de como hospedar, né, nesse site do roundme.com, a questão da saturação eu vou deixar para um próximo momento, certo, pessoal? Então a imagem está hospedada. Vocês também têm algumas opções aqui dentro do site do Roundme, por exemplo, de colocar uma música para tocar enquanto a pessoa faz a navegação aqui durante o projeto. Ela vai escutando alguma música determinada por você mesmo. Você também tem a possibilidade de criar certos portais, tá? Digamos que tu tem a sala de estar ali toda modelada, tu fez um 360 ali de dentro, tu consegue colocar um botãozinho, tá? Que daí tu vai linkar, digamos, esse 360 da área externa com um 360 da parte interna ali, tá beleza? Eu vou estar fazendo um vídeo específico sobre essa parte aqui do Roundme para vocês, tá? Como criar um tour virtual aí com mais imagens 360, como fazer essa linkagem entre essas imagens para uma apresentação, né? Seja para um cliente, seja para um lançamento imobiliário, fica uma apresentação bem bacana. A questão da música aqui. E após as configurações, então, pessoal, a gente percebe que aqui está no modo de edição, tá? A gente vai clicar aqui para o modo de visualização apenas, tá? Aqui a gente consegue estar habilitando ou desabilitando, por exemplo, o auto-rotação ou auto-follow. Auto-follow seria o mouse, né? Por exemplo, conforme eu boto o mouse para lá, ele vai seguindo o meu mouse, se inclinando a girar para esse lado. O auto-rotation, a gente percebe que se a gente deixar a imagem parada, ela vai começar a girar automaticamente. Então a gente pode estar desabilitando essas opções caso a gente queira. E a partir do momento que tu colocou no modo de visualização, tu já pode vir aqui em cima e copiar esse link e colar no WhatsApp para o seu cliente, colar, fazer um código QR para tu acessar esse material, né, se for um lançamento imobiliário, por exemplo, e utilizar ele aí como tu quiser, da melhor forma para a tua apresentação ficar o melhor possível. Beleza, pessoal? Então o vídeo seria esse. Se tu gostou, te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, deixa o curtir nesse vídeo e não te esquece de ativar também o sininho das notificações para ser notificado cada vez que sair um novo vídeo no canal. O YouTube ele vai estar te notificando. A gente produz material de SketchUp, de Lumion, Photoshop, Adobe Premiere, Corona Render também. A gente começou a postar alguns materiais. Eu vou estar produzindo a mesma aula de 360 aqui que foi de Lumion, eu vou estar produzindo também como se faz dentro do Corona Render. Também temos a questão aí, um vídeo mais aprimorado sobre o Roundme também que vai sair. Se tu quiser ver esse vídeo, ativa aí o sininho que tu vai ser notificado quando sair esse vídeo. E no mais é isso, pessoal, um grande abraço a todos e valeu! Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated.